Graça e paz, igreja. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 3. Gênesis 3. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Vamos ler também 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele. O tema que o Senhor me trouxe aqui hoje para vocês, todos nós, é do paliativo à solução definitiva. Estamos vivendo um momento muito difícil e deveríamos estar sempre dando mergulho dentro das nossas próprias vidas. Principalmente nesses últimos tempos que temos vivido, que temos visto coisas esses últimos 3 anos, coisa que não é muito agradável aos nossos olhos. Esses dias tenho meditado muito na palavra do Senhor, e foi essa palavra que Deus me deu exatamente para que estivéssemos olhando para nós mesmos. Não é estar olhando para o outro, nem para o vizinho, nem para ninguém, nem para o amigo, nem para o parente, mas para nós mesmos. Nunca houve tanta necessidade de estarmos olhando para nós mesmos. Se realmente somos convertidos, se houve conversão mesmo na nossa vida, ou se nós estamos aqui apenas como religiosos. Por isso essa palavra de hoje, por isso do paliativo, a solução definitiva é o tema dessa mensagem. Deveríamos estar sempre atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, a falar com cada um de nós, a cada dia. E a cada dia parece que o cerco se aperta. E os filhos do Senhor, aqueles cristãos, aqueles que estão realmente na presença do Senhor, têm que fazer uma reavaliação da sua vida. Precisamos colocar a nossa vida a limpo. Nós estamos estudando essa mensagem aqui e devemos estar olhando sempre para a nossa vida e estarmos colocando ela limpa. É hora de ouvirmos mais e falarmos menos. Às vezes falamos muito e ouvimos muito pouco. Então, nesse momento, devemos ouvir mais, falar menos. Essa palavra que o Senhor me deu é uma palavra que está lá em Gênesis. E pelo que nós lemos, é uma palavra conhecida, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas essa palavra, ela fala na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, e o que nós devemos estar olhando é exatamente isso, que o Senhor sempre quis, cada um de nós, é obediência. Obediência a quê? Aos estatutos, aquilo que ele está estabelecido por ele. Estamos aí agora no conflito, onde homens estão decidindo a vida de outros homens, quando na verdade deveria de repente estar buscando ao Senhor para saber a decisão que deveria realmente tomar. Parece que a gente volta ao Império Romano, ao Império da Grécia, parece que nós voltamos ao passado. É uma questão de império mais império. Quando, na verdade, todos estavam pensando que a guerra terminaria
com a Organização das Nações Unidas, a gente olha aí e vê um momento difícil para o mundo, onde precisamos estar orando, onde precisamos estarmos constantemente nos pés do Senhor e perguntando realmente ao Senhor o que o Senhor pode fazer para amenizar a dor que afeta o nosso coração. Teve um louvor ali que falava da aflição do nosso coração. O mar da aflição. E naquele momento eu estava pensando como aqueles que realmente estão vendo o que está acontecendo no mundo, está sentindo esse momento de aflição, as dores realmente do final dos tempos. Amém? O pecado começa no Éden. E começa quando? Quando a mulher e o homem resolvem desobedecer a Deus. E é interessante que quando o pecado começa, e a gente deve estar bem atento para isso, logo aqui no versículo 6, vai falar o seguinte: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e aí a gente percebe que o pecado ele começa nos olhos. Quando a gente olha, são os órgãos do sentido. O olhar, o paladar, esses órgãos do sentido, vai haver uma modificação, e é justamente a nossa alma. E aí, continuando, vai falar, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, e aí a mulher vai lá e toma o seu fruto. É engraçado que quando pecamos, a gente não fica satisfeito de pecar sozinho. Sempre pega alguém para estar pecando junto com a gente. Nem que seja para estar concordando com aquilo que nós estamos fazendo de errado. Mas nós vamos pegar alguém para que esteja nos ouvindo, esteja concordando com algo que não é muito legal que estamos fazendo. Às vezes até vamos dar desculpa. Eu não consigo resistir a isso. Quando, na verdade, nós não conseguimos mesmo sozinhos. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que, se nós procurarmos o socorro dele, ele é um socorro bem presente. E ele vai nos ajudar, com certeza. Eu não tenho dúvida. Somos propensos a pecar todos os dias, mas permanecer no pecado, não. Isso não é de Deus, permanecer no pecado. Não, mas eu sou fraco nessa área. Pede a Deus para te fortalecer, para fazer você desviar o seu caminho. Amém, irmãos? O que nós temos que fazer é sempre procurar a ajuda do Senhor. E uma coisa terrível é o que a mulher vai fazer e o homem vão fazer. É tapar o seu pecado. E muitas vezes nós tapamos o nosso pecado com essas desculpas que nós damos. Desculpas essas que não procedem. Estamos fazendo a nossa vontade. Eu não consigo, eu sou fraco nisso. Não, irmãos. Você é fraco, mas com o Senhor você é mais do que vencedor. Diz a palavra do Senhor. Temos que crer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A conversão começa nessa maneira, quando eu entendo que Jesus deu a vida por mim. Quando eu entendo que aquele sangue derramado na cruz foi por mim, muito antes de eu sonhar e nascer. Mas foi por mim, foi por nós que aqui estamos. Quando eu consigo entender isso, eu olho e vejo que aquele homem, que aquele Deus não merece que eu venha praticar atos ilícitos na presença dele. O pecado tapado pelo homem, ele é frágil, porque ele vai levar a pecados maiores ainda. E a gente vai ver que no
livro de Gênesis ainda, a gente vai ver Caim rindo do pai dele quando estava nu, havia bebido, né? Havia tomado um vinho fermentado, um suco de uva fermentado, e tirou a roupa, tomou demais e tal. E o filho não foi Caim, desculpe, foi Cã. Não respeitou a nudez do pai e vai falar para os irmãos, para que os irmãos venham e vejam aquela nudez do pai. Começa a rir e começa a zombar. Houve ali um desrespeito. Ele não honrou o pai dele como ele deveria honrar, enquanto os irmãos honraram e andaram de costa e taparam a nudez do pai. O pecado também pode levar, às vezes, algo, só de olhar, pode levar a pecado maior. E a gente vê isso lá em 2 Samuel 11, de Davi com Betseba. Davi olha da janela do palácio, aquela mulher muito bonita tomando um sol, e ele olha e ele deseja aquela mulher. Depois de algum tempo, olhando, ele pergunta a alguém quem é aquela mulher, é dito para ele que aquela mulher era até casada, mas ele pede para que leve aquela mulher lá, ele coabita com aquela mulher, e depois aquela mulher engravida dele, ele pede para que o marido dela venha lá da guerra e para coabitar com a mulher, para que depois dizer que aquele filho era até do marido, mas aquele homem fica sentado na porta, não dorme com a sua mulher, e depois aquele homem era colocado até na frente da batalha, para que possa morrer logo. Então houve ali, de certa forma, um assassinato por parte de Davi. Depois Davi assume aquela criança, mas acaba que aquela criança não vinga. Mas o que a gente percebe nessa história é que aí vai haver um pecado ainda maior, algo que começa só no olhar, acaba em algo tremendo, que é na morte de alguém, e até daquela própria criança. O pecado nos leva a nos esconder de Deus, e a gente vai ver isso lá no verso 8, quando Deus começa a procurar Adão e Eva, e eles se escondem de Deus, e eles falam que ouviram a voz do Senhor, mas tinham percebido que estavam nus, e coloca lá uma roupa mais ou menos para eles, como está escrito aí no verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O pecado faz a gente se esconder de Deus. A gente não quer ser confrontado com a palavra de Deus. Há um confronto quando nós lemos a palavra de Deus, e nós não queremos ser confrontados. Por isso nós às vezes fechamos os nossos ouvidos até para a palavra de Deus. Não queremos esse conflito. Por quê? Porque somos realmente falhos nessa hora, falhamos nessa hora, e por isso nos escondemos. Não queremos que ninguém saiba, às vezes, daquele nosso pecado. E se alguém fala, se alguém nos chama a atenção, sempre teremos uma desculpa. Aliás, fica aqui um conselho. Se alguma coisa você sabe de alguém, e se você tem uma intimidade com aquela pessoa, que você possa falar do pecado da pessoa, mas com amor você fala. Mas, por favor, não fale com outros, não comente com outros, mas ore somente para que Deus liberte aquela pessoa. Porque também você falar com outro do pecado de um irmão, isso também é pecado. Então, toma cuidado, porque um abismo leva a outro. Amém?
E chamou o Senhor a Adão e Eva, vai falar no 9, né? E aí a gente vai ver também que no Gênesis 4, 9, aí sim, a Caim, ele mata Abel, e quando Deus pergunta a Caim por Abel, ele vai dizer, eu sei lá do meu irmão, mas também ele não confessa que havia feito. A inveja, muitas vezes, e aqui foi o ciúme de Caim, por Deus ter preferido a oferta de Abel, porque na verdade Deus olha o coração, e às vezes isso acontece no seio da igreja. Cuidado, irmãos. Às vezes, a preferência de Deus por um irmão, por um servo do Senhor, você deveria ficar satisfeito, nós deveríamos ficar satisfeitos. Mas se o pecado bater na nossa porta, pede ao Senhor, tira do meu coração, Senhor. Tira isso do meu coração. Confessa ao Senhor. Senhor, eu estou com esse sentimento, assim, assim, assim. E você vai ficar livre disso, com certeza. Mas procura logo ir para os pés do Senhor e procura imediatamente confessar. Mas não fica se escondendo, nem fica escondendo o seu pecado. Em Jeremias 23 fala, 24, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Porventura não acho eu os céus e a terra? Então acha que dos olhos do Senhor alguém pode se esconder? Acha que podemos fazer alguma coisa? Que podemos ficar ocultos dos olhos do Senhor? Irmãos, uma roupa para o exterior é uma coisa, mas na verdade nós podemos esconder até o pecado de um irmão, mas de Deus ninguém esconde, porque quem conhece o nosso interior é o Senhor. E o que o Senhor quer de cada um de nós é o nosso interior bem limpinho. Amém? No verso 21 vai falar que o Senhor fez roupas de pele, diferente das frágeis roupas de folha feitas pelo homem. A roupa de pele ali, o matar um animal ali, já era um prenúncio daquele que viria a ser morto, do cordeiro, que viria a ser morto para redimir todos os pecados do mundo. Todo aquele que realmente reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse tem os pecados redimidos. Mas é preciso realmente entender esse sacrifício na cruz com os outros olhos. E às vezes a gente pensa, se Judas, o traidor, quando foi realmente ali naquela última ceia, quando foi falado que ali no meio, pelo Senhor Jesus, havia um traidor, se Judas ali se arrependesse, certamente não teria tido aquele fim que ele teve. Aí vocês vão dizer, mas aí o Senhor Jesus não teria uma morte de cruz? Gente, Deus pode fazer o que Ele quer e o que lhe apraz. Na verdade, teríamos, de repente, de outra maneira, não seria dessa maneira, mas que ele teve a chance dele de se arrepender, ele teve. Como todos nós temos a nossa chance de nos arrependermos. Hoje é o dia de, enquanto eu estou falando aqui, enquanto a palavra de Deus está sendo dita, de nós estarmos vendo qual é o pecado, qual é a área da nossa vida que nós devemos consertar. Será que são os nossos pensamentos? Porque como a nossa mente é norteada de tantos pensamentos ruins, como somos maus, o lugar mais atacado em cada um de nós é a nossa mente. E como nós precisamos sempre dizer, Senhor, limpa o nosso interior. Senhor, me faz pensar em coisas boas e não coisas ruins, como está cheia a minha mente. Afasta de mim esses pensamentos, que a minha mente possa estar cheia de bons pensamentos. Amém? Às vezes é uma tristeza que vem, às vezes é uma angústia que vem,
E nós devemos estar sempre com os nossos pensamentos no Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado e está preparando para cada um de nós. Nós nunca podemos esquecer aquilo que o Senhor Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar uma morada. Em Hebreus 9, 22, fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Em Levítico 16, 6, fala que havia esse derramamento, mas era um derramamento temporário para o povo de Israel naquela época. Era um derramamento de bode, de novilhos, pelos pecados do povo de Israel. A gente tem que ter realmente noção de que o Senhor viria depois com o sacrifício de Jesus para que houvesse um sacrifício de uma vez por todas pelos nossos pecados. Em Levítico 16 fala, 16, 6, Arão sacrificava novilho como oferta para seu próprio pecado. Em Hebreus 10 fala, mas impossível que sangue de bode e de touros tire o pecado do mundo. Em João 1, 7 fala, mas se andarmos na luz, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas é preciso o quê? Andar na luz. É preciso o quê? Pedir perdão dos pecados. É preciso não estar em trevas. É preciso não ter aquele pecado de estimação. É preciso deixar o pecado uma vez por todas. Como eu disse, o Senhor Jesus falava, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar uma morada. O Senhor Jesus está preparando essa morada para cada um de nós que estamos aqui. E precisamos estar com o nosso interior bem limpinho para que isso aconteça. Quarto, pecado confessado deve ser pecado deixado. Em Provérbios 2, 13 fala, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Então, quem quer ser próspero tem que confessar o pecado. Próspero em que área? Área de pureza, área de realmente de ter uma vida reta diante do Senhor. Mas os que as confessam e deixa, alcança misericórdia. Nós servimos a um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Fala a palavra dele. O Senhor está de braços abertos. Não é o Senhor que nos deixa, mas somos nós que deixamos o Senhor quando pecamos. Somos nós que viramos as costas para o Senhor quando pecamos. E quantos vivem na prática do pecado? Olha que o Senhor dá uma chance, dá duas, dá três, dá quantas chances a pessoa às vezes necessita, porque olha a fraqueza do ser humano. Mas ainda assim, chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que você não sabe o dia que você vai partir. Eu comecei aqui falando sobre guerra, sobre rumores de guerra e guerras, como nós estamos ouvindo. Nós ouvimos aí, e ainda estamos nesse período, por isso andamos de máscara, sobre a questão da Covid, sobre esse vírus maldito que nos assola, que sofre mutações e mutações, através de mutações. Mas ainda assim, a gente pode sair daqui essa noite e de repente não chegar em casa. E aí, está com a sua vida preparada? A sua vida está no altar? Você está arrependido do seu pecado? Nós temos nos arrependido mesmo do nosso pecado? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer? Nós temos amado a Deus sobre todas as coisas mesmo? Ou ainda nós estamos nos amando mais e amando mais o mundo do que a Deus? É um momento de reflexão e devemos estar refletindo sobre isso. Em Efésios 2, 4 e 5, Deus sempre estará pronto a perdoar. Em Efésios 2, 4 e 5 fala,
Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. A morte de cruz de Cristo foi para que tivéssemos vida, e vida em abundância. É uma vida para resgatar o povo dele. Mas não podemos esquecer, a palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor não vai querer um novo céu, uma nova terra, como lá no Éden, de homens e mulheres que não estavam dispostos a obedecer a Ele. O Senhor vai querer um novo céu, uma nova terra, de homens e mulheres que obedecem a Ele, mas obedecem a Ele para que realmente a terra seja uma terra sarada, uma terra saudável, uma terra como Ele sempre imaginou que seria. O homem e a mulher como criação dele, coroa da criação dele. Amém? Será que você pode sonhar agora comigo com um mundo assim? Um mundo que não vai haver dor, um mundo que não vai haver doença, um mundo que não vamos precisarmos mais chorar, um mundo que vamos olhar, mas vamos saber, vamos sempre estar atentos para aquelas pessoas felizes. Não vamos ver uma senhorinha chorando por causa de uma guerra. Não vamos ver umas crianças tão pequenas saindo com a mão dos pais, pela mão dos pais, atravessando fronteiras, sem saber o que estava acontecendo. Numa temperatura, às vezes, abaixo de 0 grau. Vamos mais ver isso. Não vamos ver pessoas em hospitais, às vezes, precisando de aparelhos para poder respirar. Irmãos, não é possível. Se você vive num mundo desse e você não consegue sofrer, não consegue chorar, então você é muito insensível. Porque precisamos sonhar assim, sonhar com um sonho real que vai acontecer. Um sonho da cidade celestial, aonde os nossos filhos, os nossos netos vão poder correr à vontade, sem ter perigo de coisíssima nenhuma. Aonde as pessoas vão viver em paz, umas com as outras. Aonde a ajuda, se for necessário se ajudar, vai ser mútua, mas que ninguém vai precisar ser ajudado, eu creio. Porque o nosso Deus vai estar lá, brilhando dia e noite, porque o sol há de brilhar noite e dia nesse lugar. Temos que ter esse sonho em nossa mente, e por isso é que temos que fazer o possível e o impossível para não pecarmos. E quando pecarmos, sabemos que temos os pés da cruz para estarmos ali e pedir perdão e sermos perdoados, porque servimos a um Deus misericordioso, como eu já falei. Não precisamos viver com pecado, e sim de Deus para deixá-los. Não precisamos ter esse pecado. Como eu já falei antes, eu não consigo, eu sou fraco nessa área. Então pede a Deus, porque Ele vai te ajudar. É como está lá em Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Como está em João 15, 5b, sem mim nada podeis fazer. Mas com Deus podemos saltar muralhas. Com o Senhor podemos realmente dizer esse monte, se remova daqui, esse monte de pecado, e esse pecado vai se remover. Em nome de Jesus, tudo podemos. Precisamos do Senhor como precisamos do ar que respiramos. O homem e a mulher que acha que não precisa de Deus, que pode dar conta de tudo aquilo que ele faz sem Deus, lê do engano.
Precisamos, a cada segundo, a cada instante, do Senhor nas nossas vidas. Amém? O significado de roupa. Significado de roupa, como está lá em Gênesis 3:3, é o fracasso do passado. Também é o fracasso do presente, como está em Gênesis 9:22, como eu falei de Cã, quando viu a nudez do pai e fez saber aos seus irmãos. Uma ação que desonrou o pai. A separação no que somos e o que deveríamos ser, que está lá em 1 Samuel 15:2b. Obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra de Deus já fala sobre isso. Em Provérbios 21:3 fala: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, o nosso Deus não precisa de sacrifício. Não precisamos acender velas para poder ter o nosso pecado perdoado. Não precisamos andar léguas para ter o nosso pecado perdoado. Basta termos realmente um coração contrito diante do Senhor. Para ter esse coração contrito, eu já falei aqui, temos que pensar no sacrifício da cruz. Temos que pensar na humilhação que o Senhor Jesus passou. Temos que pensar naquele homem, que ele era 100% homem e 100% divino, mas era 100% homem. Deu a vida por todos nós, quando na verdade poderia dizer: não, eu não quero essa morte de cruz. E a gente sabe que no Getsemane, o Senhor Jesus, pelo que ele ia passar, ele chegou a pedir ao Pai: afasta de mim esse cálice. Chegou a suar sangue, porque ele sabia a dor que ele ia sentir naquela cruz. Não é possível, irmãos, que quando nós aceitamos e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não pensamos naquela morte de cruz, no sacrifício da cruz, para que estivéssemos aqui hoje, estivéssemos falando da palavra dele, estivéssemos falando da remissão dos pecados, e estivéssemos falando que não há necessidade de pecarmos. Sabemos que temos um Deus justo e que nos ouve toda vez que vamos para Ele e falarmos dos nossos pecados. Ele há de nos ouvir e há de realmente nos perdoar, se verdadeiramente estivermos arrependidos. É preciso ter arrependimento. Amém? Em Jó 33:4 fala: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quando eu penso que foi o Senhor que me pegou do barro e fez o homem e a mulher do barro, eu tenho fragmentos desse barro na minha pele. Todos nós temos no nosso corpo, porque é genoma, uma ciência que tem aí, já comprovou isso, há mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás, que todo homem tem fragmento de barro no componente da carne. Então, quando eu tenho essa certeza, eu imagino Deus pegando e soprando nas narinas do homem o fôlego de vida, eu sei que eu tenho essa inspiração do Todo-Poderoso na minha vida. E essa inspiração é para eu chegar e ser santa, chegar à santificação, porque é isso que o Senhor espera de todos nós que aqui estamos. A santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Somos poucos aqui essa noite. E como seria bom se todos nós, no dia do arrebatamento, estivéssemos juntos e indo para o Senhor Jesus. Como seria bom que não tivéssemos a preocupação de estar olhando para um lado e para o outro e estar procurando os irmãos. Como seria maravilhoso, de novo céu e nova terra, pudéssemos nos encontrarmos e lá estivéssemos
diante do Senhor e adorando o Senhor, e uma só voz falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor dos exércitos. Porque vai ser assim a nossa vida diante do Senhor. Amém? Que venhamos então a ter cuidado do pecado. Que essa noite realmente não venhamos fazer paliativos para o nosso pecado. Ou seja, dando desculpas esfarrapadas para o nosso pecado. Que não venhamos cobrir o nosso pecado com atitudes, às vezes, heróicas, atitudes, às vezes, que para o outro parece boa, mas que Deus sabe que não é, porque Ele conhece o nosso interior e sabe que o nosso interior está sujo. Que não venhamos fazer algo que venha realmente desonrar o Senhor quando chegarmos lá fora e as pessoas olhar para cada um de nós e ver que ali vai um cristão, mas vai alguém diferente, alguém que realmente segue os passos do Senhor Jesus, mas não alguém que dá mau testemunho. Que venhamos dar bom testemunho. Irmãos, talvez vocês vejam aqui uma anciã de dias falando das palavras de Deus, mas eu também tenho as minhas dificuldades na minha vida. Mas eu não comecei com essa idade. Tem muitos anos que eu estou na presença do Senhor, mas algo na minha vida fez com que eu nem tivesse percebido aquilo. Foi quando no meu trabalho, eu deveria ter uns 40 anos, eu já estava na presença do Senhor, e houve uma brincadeira na sala dos professores, e um colega que já me conhecia há alguns anos, a gente tinha mudado de uma escola para outra, e houve uma brincadeira que não era muito boa, não me lembro. A brincadeira, eu nem sei se eu prestei atenção. E eu me lembro até o nome desse colega. Era até um professor de matemática. Ele virou e falou assim: gente, olha Olinda aí. Respeito Olinda. Eu fiquei tão sem graça, mas tão sem jeito, que eu pedi licença. Eu falei: que é isso, Paulo? Que é isso? E saí e fui no banheiro. Saí da sala dos professores e fui para o banheiro. Então, eu nem imaginava. Eu não era um crente 007, mas eu também não era muito de falar sobre a minha religião. Era mais mesmo testemunho que eu dava. E pelo testemunho foi que ele falou essas palavras para que as pessoas me respeitassem. Era pelo meu testemunho. Ele nem era cristão. Pelo menos até aquele momento, porque eu sabia que ele nem era cristão. Mas o testemunho faz a diferença. O testemunho por onde andarmos. Às vezes nem é tanto uma roupa. Também a gente não vai colocar uma roupa que chame muita atenção. E a gente tem que ter até um certo cuidado sobre isso. Mas já tive a oportunidade, às vezes, de estar dentro de ônibus, vindo também na época de trabalho, e às vezes conversar com alguém do lado, também não falar nada. E a pessoa virar para mim e falar: você é cristã. A maneira de falar é diferente. Você não precisa se identificar, mas o testemunho a gente tem que dar, porque senão a gente envergonha o Senhor. A gente fala que é cristão, mas não tem uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro da nossa vida. O nosso eu ainda é o centro. Nós ainda achamos que nós é que devemos ser o centro das atenções, aí a coisa complica. Que nessa noite fique realmente essa lição aqui para todos nós e que nós venhamos, de fato, respirar o Senhor Jesus. Essa questão mesmo dessa vida diária na presença do Senhor. E que venhamos ter sempre em mente que toda vez que pecarmos, aqui não tem ninguém que não possa dizer que de vez em quando não dá um escorregão, mas que possamos saber que o Senhor é misericordioso, está com braços abertos para que ali esteja
uns ouvidos atentos à nossa oração. Amém? É essa palavra que o Senhor nos deu. Vamos agora curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, a tua palavra foi dita essa noite, que tu estejas falando agora no coração dos meus irmãos, aquilo que tu queres e que não foi dito, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Dê força àquele que se sente fraco, para deixar algum pecado, Senhor. Se tivermos algum pecado de estimação, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a deixarmos esse pecado. Queremos ser santos, como tu és santo, Senhor. Queremos realmente chegar à santificação. Sabemos, ó Deus, que totalmente modificado seremos quando naquele dia estivermos diante de Ti. Tu farás, Senhor, em completar em cada um de nós aquilo que nos falta. Mas ainda assim, Senhor, queremos fazer a diferença nesse mundo. Não queremos ser pegos de surpresa. Por isso nós te pedimos nessa hora, nos perdoa dos altos céus. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós chuvas de bênçãos, bênçãos sem medida, Senhor. Bênçãos essas que venham nos dar força, como já te pedimos, ó Deus, para continuarmos a jornada, para continuarmos, ó Deus, a seguirmos os teus passos, para chegarmos, ó Deus, diante de Ti e Te mostrarmos, Senhor, as nossas mãos, ó Deus, que possamos fazer vestes realmente, vestes duradouras, Senhor. Mãos, ó Deus, que esticadas possam acolher os aflitos. Pés, Senhor, que possam de fato estar falando da Tua palavra, o Evangelho, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queremos passar os anúncios